Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram, você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá. Os ossos sob minha pele. T.J. Clooney. Para aqueles que sonham com estrelas. Quem somos? Descobrimos que vivemos em um planeta insignificante de uma estrela monótona perdida em uma galáxia enfurnada em algum canto esquecido de um universo onde há muito mais galáxias do que pessoas. Carl Sagan, Cosmos. Vocês não vão entender. Pelo menos, não imediatamente. E tudo bem. Podem até pensar que estou mentindo, e tudo bem também. Só peço que ouçam até o final antes de julgar. Tenho uma história para contar. De um lugar sob uma montanha. Das mentes dos homens. Do que significa ser humano, de fazer um lar onde não deveria existir nenhum. E do que o futuro reserva. Para vocês. Para mim. Para todos nós. 1. Ele cantou com o rádio. Algo sobre pegar uma música triste e melhorá-la. Depois, riu até mal conseguir respirar. Ele entrou no condado de Douglas pouco antes de mais uma música terminar. Havia um informe de notícias a cada hora em ponto. Uma cantora chamada Selena fora baleada em um hotel no Texas. Ele nunca tinha ouvido falar dela. O voo 371 da Tarom, saindo de Bucareste rumo a Bruxelas, tinha caído logo após a decolagem. Todas as 60 pessoas a bordo morreram. Uma investigação estava em curso. Não havia suspeita de terrorismo até o momento. O cometa descoberto no ano anterior, Markham Trip, se aproximava. Ele já podia ser visto se você soubesse para onde olhar, mas sem preocupação, galera. Só vai passar bem perto de nós antes de voltar para o infinito e além. E ainda não havia nenhuma informação oficial sobre o helicóptero que caíra semana passada perto do centro de treinamento do Corpo de Fuzileiros Navais da Montanha, no norte da Califórnia. A causa da queda seguia sob investigação, embora tenha sido sugerido estar relacionada àquela forte tempestade que atingira a área. As autoridades não revelaram se houve fatalidades. E agora falando do clima, será um dia lindo, olha só para esse sol, dá para acreditar? Era dia 31 de março de 1995. Ele continuou para o sul. O ar lá fora se tornava mais fresco à medida que se aproximava das montanhas. O sol aquecia sua mão pendurada para fora da janela. O céu azul se estendia sem parar. Havia nuvens, mas poucas. Belo dia, ele pensou. Claro que sim. É assim que as coisas são. Ele chegou à cidade no finzinho da tarde. Havia uma placa, velha e desbotada. Estava lá desde que ele era criança e seus pais o levaram para passar algumas semanas na cabana, durante o verão. Dizia: Roseland, Oregon. Pop, 827 fundado em 1851. Elevação 715 metros. Portal para as cascatas. Ele passou por um restaurante. Uma igreja. Lojas de ambos os lados. Algumas delas abertas. A cidade ainda demoraria 1 ou 2 meses para entrar na alta temporada, mas estaria pronta. Pessoas que vinham das cidades maiores em busca de uma fuga do calor e da rotina gastariam seu dinheiro, tirariam suas fotos e então voltariam para onde vieram. O ar estava tomado pelo aroma de agulhas de pinheiro e terra. Era como se ele tivesse 10 anos de novo e sua mãe e seu pai ainda estivessem apaixonados, apaixonados, apaixonados. Eles iriam rir e cantar com o rádio. Jogariam algo para passar o tempo na estrada. Eu vejo com meus olhinhos. Adivinhar a pessoa ou o personagem. Aquele jogo em que você tenta achar uma placa de carro de cada um dos 50 estados. Desde cedo, havia aprendido que era impossível. O máximo que já conseguirá tinha sido 7. Aquele havia sido um bom dia. Uma das placas era do Maine, um lugar incrivelmente distante. Viu a placa do posto de gasolina antes do lugar em si. Ela girava preguiçosamente, mas não antes de ele ler as palavras posto e loja de conveniência do Big Ed. Soltou um suspiro de alívio. Era bom saber que algumas coisas permaneciam iguais. Mesmo depois de tudo. Ele entrou no posto, os pneus da caminhonete batendo na mangueira preta. Uma campainha soou em algum lugar lá dentro quando ele parou ao lado da bomba. Desligou o carro, ouvindo o motor estalar. Ele passou uma mão pelo rosto antes de abrir a porta e pôr os pés no chão. Alongou as costas, ouvindo-as estalar. Tinha apenas 27 anos, mas a época em que conseguia ficar sentado em um carro por horas sem problemas era coisa do passado. Seus músculos se alongaram. A sensação era boa. A porta de vidro da loja de conveniência se abriu e um homem corpulento saiu, enxugando as mãos em um pano.
Se não fosse pelo sorriso em seu rosto, o homem seria assustador. Ele nunca tinha visto ninguém daquele tamanho em nenhum outro lugar. Devia ser o ar das montanhas. Ora, olha só quem deu as caras, comentou o Big Ed Green, sua voz grave. Nate Cartwright, que surpresa. Nate forçou um sorriso. Big Ed. É bom ver que você ainda está administrando esta espelunca. Olha a boca, e falou o Big Ed, mas ainda sorrindo de modo carinhoso, seus dentes um pouco tortos. Ele estendeu uma mão grande com alguns respingos de óleo. Nate não se importou. Também estendeu a sua. O aperto era firme, mas Big Ed não estava tentando ser um babaca. Ele não era assim, pelo menos, não que Nate soubesse. Não o via desde que tinha 21 anos, a última vez que fora até a cabana. E não era como se eles fossem amigos, embora Big Ed pudesse fazer amizade com qualquer um que quisesse. Havia algo no seu jeito de sorrir que deixava Nate à vontade. Era familiar. De um jeito doloroso. Subindo a montanha? Big Ed já estava indo até a bomba. Gasolina comum, ok. Sim, tudo certo, disse Nate, encostando-se na caminhonete. Ele olhou pela janela da conveniência do posto. Lá dentro, havia um garoto curvado sobre o balcão, rabiscando algo furiosamente, sua língua presa entre os dentes como se estivesse muito concentrado. Meu Deus, aquele é o Benji. Big Ed riu. Sim, e respondeu, e Nate percebeu em sua voz um carinho puro e doce. Está crescendo muito rápido. A mãe dele e eu mal conseguimos acompanhá-lo. É bem complicado. Que loucura, né? Falou Nate, porque ele deveria concordar. Era assim que conversas funcionavam. Era assim que as pessoas falavam umas com as outras. Ele não era muito bom nisso. E agora que estava fugindo para o meio do nada, não achava que teria muito mais prática do que isso. A bomba de gasolina zumbiu. Big Ed assobiou ao olhar para a caçamba da caminhonete. Você tem muitos suprimentos aí. Está planejando ficar bastante tempo? Nate deu de ombros. Um tempo, pelo menos. O sorriso suavizou. Sinto muito pelos seus pais. Bem. Não sei muito o que dizer além disso. Deve ter sido difícil. Não consigo imaginar como é, então não vou insultá-lo fingindo que imagino. Nate não sabia bem como responder. Difícil, com certeza. Ah, sim, tinha sido difícil. Homicídios seguidos de suicídios geralmente eram. Seu pai tinha ido à casa de sua mãe, sentindo-se magoado e de mau humor, como costumava ficar quando bebia. Houve uma briga. Os vizinhos disseram que ouviram gritos, mas pensaram que era televisão ou apenas uma briga de casal comum na qual não conseguiam encontrar meios de intervir. Nate não os culpou, particularmente quando seu pai foi até a caminhonete em que Big Ed e ele estavam encostados agora, pegou sua espingarda, enfiou-a à casa dentro e atirou na ex-esposa antes de usá-la contra si mesmo. Era difícil fazer isso, o detetive lhe dissera, com suavidade e exaustão. Cometer suicídio com uma espingarda. Mas o pai de Nate havia encontrado um jeito. Sentou-se em uma cadeira, apoiou a arma entre as pernas. O cano foi para baixo do queixo, e ele usou o dedão do pé, de todas as opções, para puxar o gatilho. Uma bagunça. Pelo menos, Nate presumiu que tinha sido. Ele não entrou na casa da mãe depois do ocorrido. Seu irmão havia cuidado de tudo. Existem prestadores de serviços, o irmão lhe informou por telefone. Foi a primeira vez em anos que se falaram. Eles vão até cenas de crime e as limpam. Cobram um rim, mas cuidam do que podem. Não conseguem resolver tudo, é claro, mas é para isso que servem os pedreiros. Consertariam a casa antes que fosse colocada à venda. Mais tarde, eles se falaram mais uma vez. Papai deixou a caminhonete para você, disse o irmão. E mamãe deixou a cabana. Ah, foi tudo o que Nate conseguiu responder. Ah. O que ele queria ter dito era, como isso pôde acontecer? Como chegou a esse ponto? Claro que os pais tiveram seus problemas, e eles eram divorciados, pelo amor de Deus. Mas seu pai nunca levantou um dedo. Para ninguém. Ele não era o cara mais legal do mundo, mas nunca bateu neles. Ou nela. Nem uma vez. Ele não era assim. Disse Nate para Big Ed. Difícil. Big Ed assentiu. Você religou a água, telefonei para eles há alguns dias. Devem vir amanhã. O gerador cuidará do resto. Provavelmente, não estará muito frio. Não por muito tempo. Ah, sim. A neve acabou. Este ano tivemos um inverno ameno.
No Natal fez uns 15 graus, dá para acreditar? Presumo que você queira que eu encha os galões que trouxe. Se puder. Posso, sim, Nate. Você esteve lá desde? Não. Big Ed assentiu devagar enquanto tirava os botijões vazios da caminhonete. Sua mãe esteve aqui. Setembro passado, acho. Trouxe uma das amigas dela. Josie? É isso mesmo? Josie? Joy. Isso aí. Joy. Elas estavam rindo como hienas. Ficaram lá em cima durante algumas semanas. Não as vi quando voltaram. Sua mãe estava feliz, Nate. Caso queira saber. Obrigado, e Nate conseguiu dizer, afinal, não era esse o consolo que ele estava procurando? Ela estava feliz. Estava rindo. Ele não tinha notícias dela há anos, mas, ei, ela estava se divertindo muito. Bom pra caralho pra ela. Isso é, bom. Obrigado. Ela falou sobre você, sabe, contou o Big Ed, como se não fosse nada demais, como se estivessem batendo papo sobre nada importante. Disse que você era bem-sucedido. Morando em Washington, DC repórter ou algo assim. Jornalista, corrigiu Nate, por força do hábito. Big Ed tirou a bomba da caminhonete e a colocou dentro de um dos botijões. Jornalista. Isso mesmo. Um jornalista. Trabalhando para o Post. Ela parecia extremamente orgulhosa. Nate queria rir. Queria gritar. Queria esmurrar a caminhonete e exigir que Big Ed calasse a boca sobre assuntos que não entendia. Claro, talvez sua mãe estivesse orgulhosa, talvez estivesse falando merda, mas o que lhe dava esse direito? Ela não fez nada quando seu pai o mandou dar o fora, que ele não teria filho viado porra nenhuma. Ela não falou uma maldita palavra em sua defesa enquanto seu pai gritava que Nate pegaria aquela porra de câncer de viado, como todas as outras bichas. Não fez nada quando ele olhou para ela, implorando para que dissesse algo, qualquer coisa. Os olhos dela estavam arregalados e chocados, seu lábio inferior tremendo. Mas ela ficou em silêncio, então foi cúmplice. Eles estavam parados à porta da cabana, certo? Eles nem deveriam estar lá. Os pais tinham dito a ele que estavam se divorciando meses atrás, então o fato de estarem juntos era confuso. Nate tentava freneticamente cobrir a si mesmo e ao seu namorado na época, as peles escorregadias de suor, seu coração acelerado. Ele se sentiu envergonhado por razões que não conseguia entender direito. Não estava fazendo nada de errado. Era um adulto. Ele podia ficar na cabana com quem quisesse, mas se sentiu mal com a expressão de desgosto no rosto do pai, com a forma como os olhos de sua mãe estavam molhados. Ele se sentiu péssimo. Ele e o cara foram embora depois disso. As malas de viagem foram enchidas rapidamente, mas não fechadas. Seus pais nem sequer olharam para ele de onde estavam, sentados à mesa da cozinha. Ele tinha esquecido uma de suas botas de caminhada. Ele a recebeu pelo correio 2 meses depois. Sem bilhete, sem remetente, mas sabia que era coisa da mãe. Ele as jogou fora. O namoro não durou muito depois daquele dia. Mais algumas semanas. Não importava. Não era nada sério. Só uma distração. Ele tinha ficado com a cabana. Ele tinha ficado com a caminhonete. Tudo bem. Eles estavam mortos, e ele tinha ficado com 2 coisas que eram essencialmente inúteis para ele. Talvez queimasse ambas. Ele tinha tempo, agora que estava sem emprego. Que maravilha para ela que tenha ficado orgulhosa. Bom pra caralho. Ótimo, e disse, sua voz calma. Estou feliz em ouvir isso. Big Ed cantarolava baixinho. O primeiro galão encheu, e ele foi para o segundo. Tem um telefone instalado lá? Nate negou com a cabeça. Você tem celular? Ele tinha. Por quê? Para te dar meu número. Caso precise de alguma coisa. Com você lá em cima sozinho, algo pode acontecer, Nate. Só estou sendo precavido. Duvido que tenha sinal lá em cima. Sua operadora já era irregular normalmente, estando tão isolado nas montanhas então? Provavelmente, não teria sinal quando chegasse à cabana. Mesmo assim. Melhor prevenir do que remediar. Certo. Nate deu a volta até a porta do motorista. O telefone estava no banco, um Nokia vermelho, a tela rachada no meio onde derrubara na calçada uma vez, enquanto tentava equilibrar alguns copos de café. Big Ed falou seu número, e Nate obedientemente o anotou, salvando o contato como Ed. Big Ed ediçou os botijões de volta para a caçamba da caminhonete antes de limpar as mãos no pano que escondia no bolso. Ele olhou para a bomba e informou.
Fica $36,50, a menos que você precise de mais alguma coisa lá de dentro. Última parada antes do nada. Nate balançou a cabeça, puxando sua carteira e encontrando seu cartão de débito, algo que só tinha adquirido há alguns meses. Era uma novidade, e o deixou um pouco surpreso com o quanto era mais prático do que dinheiro ou cheque. Big Ed sorriu para ele outra vez. Já volto. Nate o observou se afastar. O sol estava baixo a oeste. Levaria poucas horas para anoitecer, e ele estava ansioso para voltar à estrada. Tinha mais uma hora até o destino, a última metade composta por estradas de terra esburacadas que não eram boas para dirigir no escuro. Ele deveria ter partido mais cedo, mas sua ressaca estava forte de manhã, sua língua parecia grossa na boca, que aparentava estar cheia de algodão. Ele ainda tinha resquícios de dor de cabeça, os últimos suspiros de algo que havia se afixado em seu cérebro durante a maior parte da manhã. Big Ed estava na conveniência do posto, dizendo algo ao filho. Nate observou passar a mão na cabeça de Benji. O garoto a afastou com um gesto e Big Ed riu. Ele falou mais alguma coisa, e Benji olhou pela janela. Nate acenou discretamente. O menino retribuiu, seu braço fino, o corpo inteiro balançando. Big Ed riu por cima do ombro enquanto voltava e não viu a carranca do filho pelas suas costas. Matemática, e revelou Big Ed, aproximando-se. Não está fácil para ele. É uma droga, e disse Nate. Eu mesmo nunca fui muito bom. Big Ed lhe entregou o cartão e o recibo. Ele não entende por que precisa disso se vai acabar administrando o posto. Eu respondi que precisa mirar um pouco mais alto do que Roselan. Ele não ficou muito feliz. Às vezes, você precisa deixá-los fazer o que acham que é certo. Nate se arrependeu imediatamente das palavras. Big Ed esfregou o queixo, pensativo. Suponho que sim. Eu só acho que isso é ser pai. Você quer o melhor para seus filhos, vê-los abrir as asas e voar. Ele vai fazer grandes coisas. Um dia. Só não sei se consegue fazê-las aqui. Deu de ombros. Você entenderá um dia. Quando tiver seus próprios filhos. Isso não aconteceria. Nate não tinha paciência para crianças. Ele não gostava delas, e nem elas dele. Não era provável que acontecesse. Mas disse claro, porque era isso que deveria responder. É melhor eu te deixar ir, então, falou Big Ed. Sei que ainda tem um longo caminho pela frente. Eu poderia ficar aqui conversando o dia todo. É o que minha esposa diz. E as irmãs dela. E Benji. E a maior parte da cidade. Nate apostava que sim. Big Ed era exatamente este tipo, amigável e aberto. Nate não era assim. De jeito nenhum. Ele guardou a carteira de volta no bolso. Obrigado. Agradeço. Big Ed apertou sua mão novamente. Dessa vez, um pouco mais forte, como se estivesse tentando dizer algo a Nate sem realmente pronunciar as palavras. Se precisar de alguma coisa, me dê um grito, entendeu? Esses suprimentos não vão durar para sempre. Se precisar de algo, me avise e podemos nos encontrar no meio do caminho. Para te poupar um pouco da viagem. Não precisa. Nate, simplesmente aceite. Gentileza. Às vezes, as pessoas precisam, mesmo que não saibam como pedir. Desviando o olhar, Nate pigarreou. Obrigado. Vou aceitar. Ele se virou para sua caminhonete. Antes de ir, olhou de volta para o posto de gasolina. Big Ed estava curvado sobre o balcão ao lado do filho, franzindo a testa para o papel. Benji fazia o mesmo. Era estranho ver o quanto era óbvio que eles eram parentes. Tal pai, tal filho. Nate partiu, deixando Roselan para trás. Havia uma placa, quase invisível atrás de um emaranhado de vegetação, árvores e arbustos crescendo sem poda. Se você não soubesse que estava lá, nem haveria, tampouco enxergaria a saída. Nate quase passou por ela sem querer, distraído por um cervo que se afastava por entre as árvores à esquerda. Ele pisou no freio um pouco mais forte do que pretendia, o cinto de segurança apertando seus quadris. Os pneus cantaram no asfalto e ele olhou pelo retrovisor para se certificar de que não tinha feito essa idiotice na frente de outro carro. Não havia nenhum. Ele não tinha visto outro veículo desde que saíra de Roselan. Lago Herschel, informava a placa. 24 quilômetros. Uma seta apontava para uma estrada de terra. Ele ficou parado ali na estrada, em meio à floresta nas montanhas, por muito mais tempo do que deveria. E então deu seta e guiou a caminhonete para a estrada de terra. O caminho estava mais tranquilo do que ele esperava, o que significava que Big Ed tinha razão sobre o inverno ameno.
Se estivesse normal, ainda haveria gelo no chão. Não era surpreendente ver tempestades de neve primaveris vindo com tudo, o ar diferente das rajadas de inverno. Sempre parecia mais elétrico na primavera, a neve caindo sobre flores desabrochando, o vermelho e o violeta quase chocantes contra o branco. Mas assim era mais fácil. Ele não havia pensado em prender correntes nos pneus quando saiu de Eugênia após se encontrar com o advogado do espólio. Ele tinha voado de Washington. O advogado pegou no aeroporto, já que seu irmão estava ocupado. Ou foi o que ele disse. Nate era mais esperto que isso, e percebia que o advogado queria fazer perguntas, por quê, mas, de alguma forma, cuidou da própria vida. Estava ficando careca e era falante, dizendo quanto lamentava pelos pais de Nate em um segundo, e então comentando sobre os Trail Blazers em seguida. Não vi você no funeral, falou em determinado momento. Não esperava que tivesse visto mesmo, e respondeu Nate, olhando pela janela. Nada de dinheiro, e disse o advogado mais tarde. As pessoas sempre querem saber quanto dinheiro receberão. Vou ser direto com você sobre isso. Tudo foi para a família do seu irmão. Para os filhos dele. Faculdades não são baratas. Ele não queria o dinheiro deles. Ele nem queria a cabana ou a caminhonete. Mas ficou com elas de qualquer maneira, porque não havia mais nada para ele. Assine aqui, pediu o advogado. Assine aqui, rubrique aqui, aqui e aqui, e Tiaram, você é o orgulhoso dono de um Ford F-100 1974 e uma cabana em uma terra de 1,600 hectare no meio do nada. Parabéns. Shelley, poderia fazer cópias para o Sr. Cartwright? A secretária dele estourou uma bolha de chiclete de maneira ruidosa e fez exatamente o que lhe fora solicitado. Ele tinha recebido as chaves. Porta da frente. Porta dos fundos. Galpão. 2 para a caminhonete. Então recebeu vias de toda a papelada. Foi levado até a porta. Me avise se precisar de alguma coisa, disse o advogado, ambos sabendo que aquela seria a última vez que falariam um com o outro. A caminhonete estava parada no estacionamento, deixada ali por seu irmão, alguns dias antes. Era branca com detalhes verdes. Os pneus pareciam um pouco carecas. Havia um suporte para armas no vidro traseiro, o mesmo que segurara a espingarda que seu pai havia usado em sua mãe e depois em si mesmo. Nate ficou parado no estacionamento vazio do shopping, olhando para o suporte durante um longo tempo. Ficou em Eugene por alguns dias, fazendo ligações do quarto que havia alugado no Motel 6. Solicitando o religamento da água. Pagando o depósito em Washington por mais alguns meses. Sua correspondência era entregue em uma caixa postal que ele podia verificar mensalmente. E esse era o resumo da belíssima vida de Nate Cartwright. Ele ficou mais uma noite no Motel 6, olhando para o teto, ouvindo os caminhões passando pela rodovia às 3 da madrugada. Na manhã seguinte, foi até o Walmart assim que abriu, comprando tudo o que precisava para ficar recluso por um longo tempo. Ele nem sequer estremeceu com a quantia que gastou quando o caixa lhe informou. Não importava. Ele passou por um buraco. A carroceria da caminhonete estremeceu. Desacelerou. Não queria um pneu furado tão longe no caminho para as montanhas. Ele não tinha um estepe. O Lago Herschel já foi um destino turístico popular nas décadas de 1950 e 1960. Onde antes havia apenas um punhado de cabanas, de repente surgiram dezenas. Aluguéis de temporada, casas para passar as férias, todas localizadas longe o suficiente umas das outras para parecerem deslocadas do resto do mundo, o Lago Herschel e a floresta ao redor ressoando com as pessoas em piqueniques ou as crianças na água, pulando de docas ou de balanços de corda. Tudo começou a mudar no final dos anos 1970, a empresa que possuía a maioria das cabanas faliu. As coisas desmoronaram. O departamento de gestão de terras se envolveu e comprou a maior parte do lugar, mas nada foi feito com as cabanas alugadas. Elas foram deixadas para trás para apodrecer. Os pais de Nate vieram em 1980. Eles se apaixonaram pela área e encontraram uma cabana à venda, mais afastada das outras. Os filhos de um idoso estavam transferindo para uma casa de repouso e queriam vender a propriedade. Alguns meses depois, os Cartwright tinham uma cabana na floresta. Ele tinha 13 anos quando foi ao Lago Herschel a primeira vez. O silêncio o havia assustado. Tinha se acostumado após a primeira semana. Voltar para casa depois sempre parecia barulhento demais. Era o que ele queria agora. Silêncio. Espaço para pensar. Para entender as coisas. Precisava decidir seus próximos passos. Seu primeiro vislumbre do lago veio 20 minutos depois, um reflexo brilhante do sol na água. Ele piscou para afastar as imagens residuais que queimavam em seus olhos. Ele pensou em parar. Em tirar seu velho par de all-star e colocar os pés na água. E estaria gelada.
O lago era alimentado por riachos que vinham de pontos mais altos das montanhas. O ar já estava consideravelmente mais frio do que em Roseland. Talvez isso lhe causasse um choque. Fizesse seu cérebro reiniciar. Mas o sol estava ficando mais baixo, e o céu começava a assumir outros tons. Ele queria chegar à cabana antes do anoitecer. Ainda precisava alcançar o outro lado do lago. Continuou dirigindo. As primeiras estrelas surgiram lá no alto quando Nate chegou na longa entrada de acesso até a cabana. Ele havia ligado os faróis da caminhonete 10 minutos antes, as árvores grossas bloqueando grande parte do sol poente. Também fechou a janela, dizendo a si mesmo que o frio em sua pele tinha a ver apenas com o ar montanhoso. Deu seta outra vez quando virou na entrada para a cabana. Força do hábito. Não havia mais ninguém ali. A entrada de acesso era um pouco mais irregular do que a estrada principal. A caminhonete chacoalhava e rangia. O feixe lançado pelos faróis balançava, indo para lá e para cá entre as árvores. Ele manteve a velocidade baixa, ouvindo seus escassos pertences quicando na caçamba, os galões raspando uns nos outros, produzindo um ruído alto. E lá, do mesmo jeito que há 14 anos, quando ele a vira pela primeira vez, estava a cabana. Não era nada demais. Um andar. Uma varanda pequena. 2 quartos, um ligeiramente maior do que o outro. 2 banheiros, ambos com chuveiros onde a água estava sempre ou escaldante ou gelada. Uma cozinha simples com um fogão e uma geladeira antiga. Uma sala de estar com um sofá que sua mãe insistira em ter, argumentando que eles não viveriam como selvagens no meio da floresta, dá para imaginar? E aquilo tinha sido uma provação, amarrar aquela coisa na traseira da caminhonete com cordas elásticas, trazê-la montanha acima apenas para descobrir que não passava pela porta da frente. Houve um momento de pânico, seus pais com aquelas expressões no rosto, as que diziam que alguém ia começar a gritar, mas então o irmão de Nate avisou que a porta de trás era maior, e eles deram um jeito. Uma almofada rasgou e o batente da porta ficou lascado, mas finalmente conseguiram entrar, todos rindo, com suor escorrendo pelos rostos. A parte favorita de Nate na cabana, no entanto, eram os livros. Na época, a cabana tinha sido vendida no estado em que se encontrava. Os filhos do idoso levaram tudo de valor sentimental, mas deixaram outras coisas que Nate não conseguia acreditar terem sido abandonadas. A cabeça de um veado, com 8 pontas nos chifres, pendurada na parede da sala de estar, os olhos brilhantes e pretos. Tire isso, sua mãe exigiu quase imediatamente. Dezenas de latas de spam. Acho que essas coisas nunca vencem, seu pai murmurou, semicerrando os olhos para a despensa. 2 maços de cigarros, ambos abertos e faltando alguns. Não conte para a mamãe, seu irmão mais velho avisou. Vou fumar essa porcaria todinha. E os livros? Muitos, muitos livros. Eles se alinhavam nas prateleiras antigas na parede mais distante da sala de estar. Centenas deles, a maioria faroestes de Louis L. Moore, The Burning Hills, Hailonesome, Angin Woman Creek e Under the Sveitvater Rim. Havia alguns livros que ele mal teve a chance de olhar antes que sua mãe os tirasse de seu alcance, The Asher's Pet, Perversity Anything Goes, as mulheres seminuas nessas capas, posando de forma lasciva, as capas prometendo contar a história de como Judy ficou após as aulas para ganhar seu diploma por meio de uma tutoria especial ou como uma sedutora ávida por amor cedeu a seus desejos insaciáveis. Esses livros sumiram depressa. Mas o resto era tranquilo. E seus verões se tornaram faroestes, histórias nas fronteiras sobre cowboys, indígenas e planaltos avermelhados sob o sol escaldante. Ele pegava um livro ou 2 e desaparecia nas árvores durante o dia todo, comendo amoras como almoço, seus dedos e lábios um roxo pegajoso, as páginas manchadas quando voltava para a cabana. Ele tinha sido feliz ali. Tinha sido livre. E talvez por isso ele estava ali de novo. Talvez por isso tivesse voltado. Nate Cartwright não estava feliz há muito tempo. As coisas eram mais simples quando ele tinha 13, 14 ou 15 anos, seu corpo mudando, espinhas na testa, voz falhando, pelos brotando em lugares onde não havia antes. Ele foi um garoto desajeitado, todo braços e pernas desengonçados, sempre ajeitando os óculos na ponte do nariz. Seu irmão ficava chorando as pitangas sobre estar longe dos amigos e da namorada de novo, seus pais já estavam mentalmente esgotados, mas Nate apenas pegava os livros e desaparecia por horas, sentado na base de uma árvore, às vezes lendo, às vezes fingindo ser um colono na fronteira, que estava na natureza selvagem, a cabana que ele construiu em algum lugar atrás dele, e estava sozinho, sozinho de verdade, do jeito que gostava. Talvez por isso ele tivesse voltado. Para ficar sozinho. Não porque estava tentando encontrar uma última conexão com as 2 pessoas que o cortaram de suas vidas. Claro que não. Ele tinha superado isso há tempos. O fato de terem deixado a cabana e a caminhonete para ele não significava nada. Talvez a culpa os tivesse consumido. Não importava.
Não agora. Não mais. A cabana estava escura. E ele, exausto. Se a mãe dele estiver ali em setembro, lá dentro não estaria tão ruim. Ele abriria algumas janelas para arejar, talvez limparia a fina camada de poeira que havia acumulado. Mas não seria muita coisa. Sentiu-se grato por isso. Desligou a caminhonete. Os faróis se apagaram. As estrelas piscaram acima quando ele abriu a porta. O céu tinha tons vermelhos, rosas e laranjas. A superfície do lago parecia estar pegando fogo. Ele ouviu pássaros nas árvores, o bater de ondas contra as margens. Desceu da caminhonete. O cascalho rangeu sob seus pés. A porta chiou quando ele a fechou atrás de si, seguindo-se um eco suave. Ele foi até a traseira da caminhonete e pegou sua mochila. No bolso lateral, havia uma lanterna colocada lá mais cedo, após suas compras. Nate clicou no botão e o feixe se acendeu. Ele iluminou a caçamba da caminhonete até encontrar um dos botijões que Big Ed havia enchido para ele. Enfiou a mão lá dentro e o pegou também, sua camisa levantando ligeiramente, uma linha de pele encostando no metal frio da lataria. Estremeceu ao puxar o galão. Ele caminhou em direção à cabana, esforçando-se para não pensar na última vez em que estivera ali. O cara estava beijando seu pescoço enquanto eles tropeçavam em direção à varanda, uma mão no bolso de trás de Nate, a outra sob sua camisa, esfregando-se nos pelos em seu peito. Ele sempre foi magro, mas aos 21 anos ia diariamente à academia. Era mais durinho naquela época, mais definido. Seu cabelo escuro recém-cortado, bem rente ao crânio. Ele estava gemendo por causa dos dentes em seu pescoço, da língua que era arrastada ao longo de sua pele. Eles arrancaram a maioria das roupas assim que entraram, o cara de joelhos, as calças de Nate em volta dos tornozelos, seu pau sendo engolido pelo calor úmido enquanto ele se apoiava na porta, a cabeça para trás e os olhos fechados. Seus pais apareceram de súbito 2 dias depois. Me dá a chave, insurtou seu pai, os olhos em chamas. Me dá a chave, e não me deixe te ver aqui de novo. Nate era uma sombra agora. Mais magro, com o cabelo desgrenhado. Seus ombros um pouco ossudos, pontudos. Estava mais flácido também. Não tinha tempo para a academia como antes. Tudo o que fazia era tomar xícaras de café e se sentar na frente de um computador, dar telefonemas ou gritar perguntas para algum senador que tentava andar o mais rápido possível, o sorriso em uma linha fina e imutável no rosto, como se pensasse que o caso que tivera ou o dinheiro que desviara simplesmente desapareceriam se ignorasse o garoto exigindo saber o porquê, com um gravador na direção de seu rosto e mais fotos sendo tiradas. Nate viu seu reflexo na vitrine de uma loja não muito tempo atrás e se perguntou quem era aquele que o encarava. O homem com maçãs do rosto salientes e bochechas ligeiramente encovadas. Cujos olhos azuis pareciam frios e desbotados. O homem com barba por fazer há 3 dias que lhe dava uma aparência suja e cansada. Com a camisa amassada e bolsas roxas sob os olhos, e sem emprego, porque tinha ferrado com tudo e feito algo que nunca havia pensado ser capaz, e agora ali estava, com um diploma inútil e 6 anos de serviços pelas ruas, indo atrás de histórias que não importavam enquanto sonhava acordado em dar um furo, revelar um escândalo que abalaria as estruturas da cidade. Sonhava em ganhar o Pulitzer com um salário de classe média baixa que mal o sustentava em uma cidade que sangrava vermelho, branco e azul, escorrendo no ritmo das batidas de um coração doente. Isso vinha matando-o. Enfim, seu irmão ligou para ele de novo. Ele vinha nadando e morrendo na praia. Ouviu as palavras cabana e caminhonete e pensou, por que caralhos não? Tinha algumas economias, o suficiente para sobreviver por um tempinho. Então rescindiu o contrato de aluguel do pequeno apartamento, empacotou suas coisas e enviou a maior parte para um depósito, e seguiu para o oeste. A melhor ideia que teve em muito tempo. Ele resolveria as coisas. Se daria alguns dias, descansaria a cabeça e então botaria a mão na massa e resolveria as coisas. Sempre fazia isso. Era bom nisso quando se permitia ser. Nate andou até a lateral da cabana, indo em direção aos fundos, onde o gerador ficava, dentro de um pequeno galpão de armazenamento. Ele se atrapalhou com as chaves, a lanterna escorregando um pouco, o feixe apontando para seus pés. O galão batendo contra sua perna. Seus passos suaves na grama. Ele encontrou a chave para abrir o galpão, felizmente um G fora marcado na fita adesiva que envolvia o topo. Havia PE para a porta de entrada, PF para a dos fundos. Outra mostrava um CB para a casa de barcos, a estrutura de madeira perto do cais no lago. Eles nunca tiveram um barco e acabaram usando o lugar apenas como depósito. Precisaria reservar um tempo para limpá-lo em breve. Para ver o que havia sido deixado para trás. O galpão estava. Ele parou. O metal da alça do galão se cravou na pele de seus dedos dobrados. O cadeado estava pendurado e aberto na porta do galpão. A porta estava entreaberta.
Só um pouquinho de nada, na verdade. Isso não era. Ele balançou a cabeça. Estava tudo bem. A mãe dele tinha se esquecido de trancar tudo quando estivera ali pela última vez. Um erro bobo. Com sorte, nada acontecerá com o gerador nesse meio tempo. O inverno fora ameno, mas havia nevado. E chovido. Ele foi até a porta do galpão, colocando o galão na grama. Só para ter certeza, fechou o cadeado. E instalou. Trancou. Nate colocou a chave no buraco da fechadura e girou. O cadeado abriu. Erro bobo. Ela provavelmente estivera distraída. Talvez Joy a tivesse chamado e ela simplesmente não houvesse trancado antes de voltar para a cabana. Só que quando abriu a porta do galpão, foi atingido por uma onda de ar quente. Como se o gerador tivesse sido ligado recentemente. Franziu a testa. Entrou no galpão. Estendeu a mão e tocou no gerador. O metal estava quente. Não era coincidência. Ela o deixará ligado esse tempo todo? Mas não podia ser. Mesmo se tivesse deixado, o combustível teria acabado meses atrás. Mesmo com todas as luzes apagadas na cabana. Não teria. Ouviu-se o clique inconfundível de uma arma sendo engatilhada. Algo duro foi pressionado contra a parte de trás de sua cabeça, cravando-se em seu couro cabeludo. Uma voz mandou. Você vai colocar a lanterna no chão. E depois vai levantar as mãos devagar. Entrelace os dedos na nuca. Se você tentar qualquer coisa, se tentar pegar algo que não consigo ver, ou se não fizer exatamente o que eu falei, vou enfiar uma bala na sua cabeça. Sem hesitar. Tudo ao redor se tornou demais para Nate. Seu campo de visão se estreitou. Seu coração batia sem controle no peito. Havia sangue pulsando em seus ouvidos. Sua mente era um completo vazio, como um lençol todo branco. Ele foi assaltado uma vez. Em Bethesda, no metrô. Aconteceu com uma faca curta e uma expressão desesperada no rosto do homem, seus olhos para lá e para cá. Ele pediu a carteira de Nate. Agora, gritou o homem. Agora, cara. Sério, você precisa se mexer, me passa a carteira agora. A sensação era a mesma. Havia medo, claro, e isso fazia com que seus músculos congelassem, seu cérebro entrasse em curto com um chiado que parecia audível. A faca não era inofensiva, uma faca de abate afiada, e de alguma forma, Nate conseguiu se mexer e entregar a carteira. O homem a arrancou de sua mão e saiu correndo. As pessoas continuaram passando por ele como se nada tivesse acontecido. Ele ficou ali por um tempão. No fim das contas, voltou a se mexer. Ele encontrou um guarda do metrô e fez um boletim de ocorrência. Provavelmente, nunca mais a encontrará, disse-lhe o guarda. É um saco, mas cancele seus cartões e tire outra habilitação. A carteira nunca mais aparecerá. Nate fez exatamente isso. Sua carteira nunca foi encontrada. Era de couro, fora um presente. Nada extravagante. E ele tinha $20 nela. Mas era só isso. Durante meses, toda vez que pegava o metrô, ele prestava atenção ao redor. Não sabia o que faria se encontrasse o cara de novo, se o visse no vagão. Confrontá-lo? Dizer, ei, lembra quando você colocou uma faca na minha barriga e tirou minha sensação de segurança? Claro que ele nunca mais viu o cara. Não era assim que essas coisas aconteciam, mas era o mesmo medo. Como se ele estivesse fora de si. Sentia-se separado do próprio corpo. Mecânico. Sabia que estava frio, porém não sentia mais. Ele sabia que o interior do galpão estava quente, mas isso era coisa do passado. Agora só existia a arma contra sua cabeça. A voz profunda e rouca às suas costas. Ele se curvou devagar, a pressão do cano da arma nunca deixando sua cabeça. Soltou a lanterna. Ela quicou no chão do galpão com um baque. Nate se levantou novamente, movendo-se como se estivesse debaixo d'água. Ele levou as mãos para a nuca como fora instruído, as chaves pressionadas contra seu pescoço. Elas foram tiradas dele antes que pudesse entrelaçar os dedos. Tilintaram em algum lugar atrás dele. O cano da arma nunca oscilou. Ele agarrou a própria nuca com firmeza. Não tenho muito dinheiro. Minha carteira está no meu bolso traseiro direito. Você pode ficar com o que estiver nela. Tem mais alguma coisa com você? Perguntou a voz. Não. Para quem você trabalha?
E essa não era uma pergunta que ele esperava. Não conseguiu processá-la. Não entendeu. Eu não trabalho para ninguém. Besteira, rosnou o homem, parecendo mais irritado. Está sozinho? Quem mais está com você? Ninguém. Quem sabe que você está aqui? Nate piscou rapidamente. No Big Ed. Do posto de gasolina em Roseland. Provavelmente, meu irmão. Ele engoliu em seco. O advogado que me deu as chaves. E só. Do que diabos você está falando? Você perguntou quem? Você veio da montanha? Subi a montanha, sim. Foi como cheguei aqui. Você está mentindo. Como nos encontrou? Eu não encontrei ninguém. Ele estava começando a soar um pouco histérico. Não conseguia evitar. Sua garganta estava começando a se fechar, e o pânico arranhava seu peito. Meus pais morreram e me deixaram a cabana, e eu dirigi até aqui para fugir, tá bom? É só isso. É isso. Eu não tinha mais nada, e é isso. Esta porra de cabana. Aquela maldita caminhonete. É tudo o que me resta e... Outra voz. Dessa vez, feminina e mais jovem. Acho que ele está falando a verdade. O cano se afastou um pouco. Eu te disse para ficar dentro de casa. Nate fechou os olhos. Eu sei, disse a garota, e meu Deus, ela parecia bem jovem. Mas aqui estou, de qualquer forma. Ele está mentindo. O cano estava de volta. O que eu te falei sobre isso? A garota suspirou. Que não existe coincidência. Tudo acontece por uma razão. O homem tossiu. Soou doloroso. E agora ele está aqui. Talvez ele esteja destinado a estar aqui. Talvez ele esteja. Não. Você ainda está machucado. Deveria estar descansando. Já te falei, estou bem. Precisamos descobrir para quem ele trabalha. Eles podem estar. Ele vai se mijar? A garota parecia muito curiosa. Não é isso que acontece quando se fica apavorado? Li em um livro que a pessoa pode perder o controle dos seus intestinos e... Arte. Entre. Agora. Não. Eu não vou te deixar. Você prometeu. O homem fez um barulho como se sentisse dor. Caramba. Eu sei. Tá bom. Sei que prometi, mas não podemos arriscar. Não existe coincidência. Se ele está aqui, é por um motivo. E precisamos. Ela tem razão. Nate se ouviu dizer. Não estou mentindo. Juro que não estou. O cano da arma voltou. Não fale com ela, e rosnou o homem. Nunca fale com ela. Me diga como nos encontrou. Diga quem mais está vindo. Ninguém, murmurou Nate. Não tem mais ninguém. Esta é a cabana dos meus pais. Eles estão mortos. Este é meu único lar agora. Eu não posso. O cano se afastou. Nate ouviu o homem recuar. Ele respirou fundo. Sua garganta doeu. Mantenha as mãos onde estão, instruiu o homem. E vire-se lentamente. Atiro em você se não fizer o que eu mandar. Nate quase riu histericamente. Em vez disso, ele se virou. Ali, no breu, estava um homem apontando uma arma muito grande em sua direção. Ele tinha cabelo preto curto, quase raspado, e olhos escuros que observavam cada movimento de Nate. Ele era mais velho, com linhas de expressão ao redor dos olhos estreitos e da boca. Tinha barba por fazer nas bochechas e no queixo. Sua pele era pálida e sua mão tremia levemente. Um de seus braços envolvia a própria cintura, a mão grande segurando a lateral do corpo. Ele usava jeans e uma camisa de flanela aberta. Nate podia ver a pele e o pelo em seu peito e estômago, e o que parecia ser um curativo grosso na lateral do tronco. Ao lado dele, uma garotinha. Ela não estava assustada. Não como o homem dono da perna ao seu lado, uma mão enrolada na bainha da camisa dele. Ela também não estava irritada como ele. Em vez disso, parecia apenas curiosa. Seu cabelo era loiro e estava preso em um rabo de cavalo frouxo, com mechas soltas caindo ao redor das orelhas.
Ela tinha olhos grandes e um narizinho arrebitado. Vestia uma camiseta com um ursinho carinhoso estampado. A roupa praticamente engolia seu corpinho. O homem era grande. Tinha alguns centímetros a mais que Nate. E parecia quase tão largo quanto alto. Fazia a garotinha parecer minúscula, o topo da cabeça dela mal passava da cintura dele. 2. Você deveria tê-lo prendido. Não podemos arriscar. Não vou amarrá-lo. Não se amarra convidados, Alex. Ele não é um convidado. Ele está nas fotos. O quê? As fotos. No quarto. No corredor. Acima da lareira. Ele está nas fotografias. Ele está dizendo. Não. Não se mexa. Posso te mostrar se quiser. Se confiasse em mim, eu poderia. Não é sobre confiança. Já te falei. É sobre sobrevivência. Nós não somos. Nate gemeu. Eita, olha só, e comentou a garota. Ele está acordando. Afaste-se dele. Arte, só. Algo cutucou sua bochecha. Ele abriu os olhos. A garotinha o encarava. Seus olhos eram do verde mais brilhante que ele já tinha visto na vida. Eram encantadores. Ele fez um ruído estrangulado baixinho no fundo da garganta ao se levantar. E aí, parceiro, e disse ela, dando um passo para trás. Bem-vindo de volta à consciência. Você ficou desacordado por 20 minutos e 17 segundos. É muito tempo para alguém como você. Nate estava no sofá. Seus all-stars tinham sido removidos. Uma manta colocada sobre ele, que caiu em seu colo quando se sentou. Sua cabeça parecia pesada, seus músculos rígidos. O homem estava sentado à sua frente, em uma cadeira de madeira que Nate reconheceu como sendo da cozinha. Sua camisa não estava totalmente abotoada, apenas o suficiente para cobrir o curativo. A arma se encontrava apoiada na coxa grossa, sua mão em volta do cabo. Ele respirava com dificuldade, os olhos nunca desviando de Nate. Você não pode me matar, e Nate falou a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Posso, sim, respondeu o homem, com um sorriso de escárnio no rosto. Com muita facilidade. Você ficaria surpreso com o quão fácil seria. Ele não está mentindo, disse a garotinha solenemente. Ele é um pistoleiro. Um homem solitário com um revólver de 6 balas no quadril, o aço ainda quente enquanto ele ajeita a aba do chapéu e cavalga em direção ao pôr do sol na. Te falei para não ler aqueles malditos livros, repreendeu o homem. Bem, eu até encontrei aqueles outros livros, mas você não me deixou lê-los. Os que você disse que eram inapropriados para alguém da minha idade, mesmo que eu seja. Arte. Ela revirou os olhos. Então. Eu fiz direito? Parecia exasperada, já que você não me deixou descobrir por que Judy precisava se encontrar com o professor depois da aula para aumentar sua nota. Quero dizer, por que ela não poderia simplesmente fazer trabalhos extras? Ela franziu a testa. Não é possível que isso seja ético. Quem é você? Perguntou o homem. Nathaniel, respondeu ele. Tossiu e sacudiu a cabeça. Nathaniel Cartwright. Uau, comentou a garota. Exatamente como eu disse antes. Que tal? E por que você está aqui? Esta é a minha cabana, afirmou Nate, imaginando de onde vinha sua raiva. Porque sim, tinha uma arma apontada para ele. Sim, havia sido ameaçado. Sim, essas pessoas estavam ali, e ele não sabia quem diabos eram. E talvez estivesse um pouco envergonhado também. Tinha desmaiado sem motivo nenhum, pelo amor de Deus. Isso piorava tudo, claro. Seu sangue estava fervendo. Ele se levantou, a manta caindo no chão. Sua mãe a tricotara. Ele a odiava só de olhar. O homem imediatamente levantou a arma. A garota deu um passo para trás. Esta é a minha cabana, repetiu Nate, as palavras saindo com mais força. Você não tem o direito de me perguntar o que estou fazendo aqui sendo que eu moro aqui. Quem diabos é você? Quer saber? Não ligo. Vou chamar a polícia. O homem engatilhou a arma. Não vai fazer merda nenhuma. Você já teria atirado em mim se quisesse, constatou Nate, olhando ao redor em busca de seu celular antes de se lembrar que o aparelho ainda estava no banco da caminhonete. Eita, camarada, disse a garota. Você não deveria ter dito isso. O homem disparou a arma. O som foi surdo e agudo no espaço pequeno da sala de estar. Nate jurou sentir o zumbido da bala passando de raspão na bochecha.
Ele se virou lentamente para ver um buraco irregular na parede atrás dele. Sua pele parecia estar vibrando. Não pense que não vou atirar, avisou o homem friamente. Porque eu farei o que for preciso para mantê-la, e ele fez uma careta, inclinando-se para a frente e gemendo. A garota se posicionou ao seu lado em um instante, as mãos passando pelo seu estômago e peito. O que tem de errado com ele? Perguntou Nate, sentindo como se estivesse flutuando acima do próprio corpo, preso por um cordão frágil. Nada, respondeu o homem entre dentes. É só que... Ele levou um tiro, e revelou a garota. De uma pessoa idiota que não saía do caminho. Tiro, Nate repetiu sem muita emoção. Como se ele quase tivesse atirado em mim. Ele errou, falou a garota. Eu não errei, discordou o homem, uma fina camada de suor em sua testa. Nate não sabia o que fazer com a informação. Por que você não o leva para um hospital? Ela olhou por cima do ombro. Porque não é assim que fugir funciona. Você não sabe disso. Art, eu juro por Deus, você vai. Ele não sabe como funciona, falou Art, virando-se para o homem. Só estou contando para que ele saiba. Você precisa parar de falar. Quanto mais fala, mais sofre, e eu não gosto quando você sofre. Preciso que você fique bem de novo para que possamos ficar juntos. Eu chorei, Alex. Você me fez chorar. Isso não foi muito legal da sua parte. E, surpreendentemente, a carranca do homem suavizou. Você não precisa chorar. Especialmente por mim. Ela se agitou sobre ele, puxando sua camisa. Você não precisa levar um tiro. Ou ser rude. Não gosto quando nenhuma dessas coisas acontece. Você nunca me viu levar um tiro antes. Sim, mas já te vi ser rude várias vezes, então? O homem se recostou com força na cadeira, inclinando a cabeça para trás. Segurava a arma de modo frouxo. Seria tão fácil apenas. Aqui, falou Art, pegando a arma do colo do homem e estendendo-a na direção de Nate. Os olhos do homem se abriram depressa. O que está fazendo? Ele estava pensando em pegar a arma, e explicou Art. A arma parecia enorme em sua mãozinha. Achei que se eu a entregasse, ele saberia que pode confiar em nós. Ela franziu a testa. Ou pelo menos em mim, já que você quase atirou na cabeça dele tentando mostrar o quanto é másculo. Encarou Nate. Ele não é másculo. Diga que sim para que ele se sinta melhor. Sim, respondeu Nate imediatamente. Art se virou para o homem. Você se sente melhor? Ele tentou se endireitar. Me dá a arma. Não. Nathaniel, pegue a arma. Nathaniel, não toque nessa arma, eu juro que... Nate deu um passo à frente e pegou o objeto. Ele não fazia ideia de como manuseá-lo, mas o apontou diretamente para eles. Nathaniel, falou a garota. Não seja rude. O homem se levantou com um gemido e colocou a garota atrás dele. Ela gritou em discordância, mas ficou onde foi posicionada, espiando Nate por trás do quadril do homem. Se você apontar essa coisa para mim, é melhor estar pronto para usá-la. O cano tremeu. Seus dedos colocaram mais pressão no gatilho. Ele parece inseguro, e sussurrou a garota. Não é uma boa aparência para se ter quando se está com uma arma em riste. Nate piscou. Ela nem ao menos parecia assustada. Ele se sentiu mal, sim, é claro. O que quer que estivesse acontecendo, ela era apenas uma garotinha, nada disso era sua culpa. Vou pegar meu telefone. Vou chamar a polícia. Você ainda está apontando essa arma para mim, constatou o homem, empurrando a garota ainda mais para trás, o que visivelmente a irritou. Eu te disse. Era uma distração, é claro. Mesmo enquanto ainda falava, o homem se mexia. Em um momento, os dois estavam se encarando, a arma na mão de Nate, o homem a vários metros de distância. No outro, o homem se moveu, e a arma agora estava com ele. O cérebro de Nate levou alguns segundos para entender o que tinha acabado de acontecer. Seu braço ainda levantado. Ele o abaixou devagar. O homem não estava mais apontando a arma. Voltou a se sentar com um gemido. A garota olhou de um para o outro. Agora que resolvemos essa questão, acha que podemos resolver isso aqui, cowboy? Sem sinal. A porra do Nokia estava sem sinal. Nate estava sentado na caminhonete encarando a tela verde no escuro. Eles não tentaram impedi-lo quando saiu. Bem, isso não era totalmente verdade. O homem fez algum tipo de barulho, tentando se levantar, mas a garota colocou a mão em seu ombro, forçando-o a se sentar. O que era algo bastante notável para uma pessoa tão pequena. Ele vai voltar, e disse ela, enquanto Nate escapava a porta afora.
Que se foda. Ele levantou o telefone acima da cabeça, batendo no topo da cabine da caminhonete. Sem sinal. Ah, qual é? E murmurou. Ele saiu da caminhonete. O ar estava frio. O sol havia sumido. Girou em círculos. Sem sinal. Subiu na caçamba da caminhonete. Sem sinal. Pulou o mais alto que pôde. Ainda sem sinal. Olhou para o teto da cabana. Provavelmente, não era sua melhor ideia. Ele deveria simplesmente ir embora. Voltar para a caminhonete e descer a montanha. Se fosse devagar, estaria de volta a Roseland em algumas horas. Seu telefone teria sinal. Ele poderia encontrar um policial. Caramba, poderia ligar para o Big Ed. Talvez nem precisasse ir até Roseland para conseguir sinal. Sim. Tinha um plano. Certo, e murmurou para si mesmo. Vou fazer isso. É o que vou fazer. É inteligente. É seguro. Um bom plano. Ele voltou para a caminhonete e se curvou para girar a chave. Só que não havia nada lá. Por que ele não estava com as chaves? Puta merda, e rosnou, batendo a mão no volante. Quando foi a última vez em que esteve com suas chaves? Tinha sido no galpão antes que ele, sim, certo, antes que ele desmaiasse. Ele as sentirá frias contra seu pescoço, enterradas sob todo o terror de ter a porra de uma arma apontada para sua cabeça. Ou elas ainda estavam no chão do galpão, ou estavam lá dentro depois que o carregaram para casa. E isso trouxe uma sensação estranha. Como uma corrente elétrica suave no fundo de seu cérebro. Era descrença misturada com, por quê, afinal, como as coisas se desenrolaram exatamente? O homem desmaiara. A garota não poderia tê-lo carregado para dentro sozinha. O homem devia ter acordado e levado Nate para a cabana, mas ele estava ferido. Fora baleado. Nate nunca tinha levado um tiro, mas podia imaginar que tipo de dor estaria sentindo. E ele podia até ser magro, mas tinha um pouco mais de 1,80 m. Não era pequeno. Sim, o homem era muito maior e provavelmente tinha uns bons 30 quilos a mais que Nate, mas, se estivesse ferido, e se Nate pudesse pegá-lo de surpresa? A menos que estivessem apenas fingindo que o homem fora baleado. Ou poderia haver outra pessoa na cabana. Alguém que ele ainda não havia visto. Talvez a mãe da garota. Ele tinha a sensação de que as chaves não estavam perto do galpão. Saiu da caminhonete. Virou-se na direção da estrada. Começou a andar. Deu 3 passos antes de parar. Ele se virou outra vez. Eles estavam na cabana dele. Não era ele quem precisava sair. Deu um passo à frente, determinado. Eles tinham uma arma que já havia sido disparada em sua direção. Seu próximo passo foi menos determinado. Assim como os seguintes. Quando chegou aos degraus que levavam à varanda, ele estava suando, apesar do ar frio das montanhas. Suas mãos tremiam e sua cabeça latejava. Ele conseguiu subir os degraus, a madeira rangendo sob seus pés. A porta ainda estava parcialmente aberta. Ele não conseguia enxergar muita coisa. Tomou coragem, respirou fundo e abriu a porta. O homem ainda estava sentado na cadeira, a cabeça inclinada para trás, os olhos fechados. A garota estava ao seu lado, com a mão na lateral do corpo dele. A arma se encontrava sobre a mesinha de centro. Falei que ele voltaria, e disse ela, sem se virar. O homem abriu um olho. Quem mais está na casa? Quis saber Nate, mirando em um tom de voz firme, mas acertando mais perto de um esganiçado. O homem fechou o olho. O quê? Na casa, e repetiu Nate. Quem mais está aqui? A garota inclinou a cabeça, esperou um pouco, então respondeu. Ninguém. Somos só nós 3. Nate assentiu, sacudindo a cabeça para cima e para baixo. Certo, então você não levou mesmo um tiro. O homem bufou. Levou, sim. A menina deu um tapinha no joelho do homem. Não deveria ter levado, mas ele é um idiota. Você gosta de óculos escuros? Art advertiu o homem. O quê? Questionou. Foi só uma pergunta. Nate não tinha certeza do que estava acontecendo. Eu não ligo para óculos escuros. Ah, disse ela. Que pena. Então, animou-se. Esses livros são seus, parceiro? Descendo a estrada empoeirada montado em seu cavalo Bane, acompanhado por sua caricatura clichê e quase racista de um companheiro nativo americano que... Sim, respondeu Nate. São meus. Os livros são meus. As cadeiras em que se sentam são minhas. Tudo o que veem aqui é meu.
Certo. Caramba. Não precisa se gabar. Meu Jesus, não estou me gabando, Nate gaguejou. O que caralhos há de errado com vocês? A garota olhou para ele. Nada. O que há de errado com você? Escuta aqui, garotinha. Meu nome é Artemis Darth Vader. Já te falei. Esse nome não é real. É, sim, insistiu, e pela primeira vez desde que essa loucura toda tinha começado, ela pareceu quase enxateada. É meu. É meu nome. Ninguém mais pode tê-lo. Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá.